Como foi a prova do Enem 2025.1? Estratégia, matérias, o que você precisa revisar agora? Se você já vai prestar o próximo Enem 2025.2 ou o Enem ainda no início do próximo ano, o que a gente tem que fazer? Você tem que analisar as provas que já aconteceram. Tem vídeo no canal sobre as outras provas, o Enem 1, Manaus e 2. E esse vídeo vai ser só sobre o Enem 2025.1. Essa última prova que a gente teve em maio, de 18 de maio de 2025. Quais matérias que mais caíram? O que foi mais cobrado? E, principalmente, o que você precisa revisar para a sua próxima prova? A prova do Enem 2025.1, ela vem com quantas questões? 80 questões objetivas. Isso para todo mundo. Os alunos, eles precisam fazer ou 70% da prova na ampla concorrência ou 50% da prova se eles estiverem na condição de cotistas. E as pessoas se enganam quando pensam que, é só decoreba de lei. Não. As provas objetivas da magistratura já vinham numa onda de mudança, não cobrando tanto letras de lei e já fazendo uma interdisciplinariedade entre as matérias. Por quê? Isso traz um grau de dificuldade maior, isso traz também uma rotina do judiciário, uma rotina do juiz para essas provas. E o Enem acoplou tudo isso, juntou e trouxe de uma forma mais didática ainda, mais rotineira ainda da vida, do dia a dia de um juiz, de uma juíza lá no seu gabinete, vestindo sua toga, fazendo seus júris, fazendo suas audiências. Então, não é só mais decorebas de lei, até porque olha um ponto interessante. Toda vez que tinha a Vunesp, ela gostava muito de cobrar letra de lei. Por quê? As questões tinham menos índice de anulação, só que o corte ficava muito alto, então acabava que os alunos, os candidatos, tinham que fazer aproximadamente ali na casa dos 78 pontos para cima. Eu já cheguei a prestar uma prova que o corte foi 86. Quer dizer que a prova tinha sido muito fácil, caiu muita letra de lei, o que aumenta o nível dos candidatos na nota de corte. Então, isso dificulta cada vez mais. Eu sempre falo, prova difícil, o número de corte abaixa. Prova muito fácil, o número de corte aumenta, o que deixa mais dificultoso o aluno conseguir a sua aprovação. O importante é qual categoria você está, 70% ou 50%. Iniciado, sabendo isso, você sabe como que você vai estruturar os seus estudos, como que você vai analisar a prova que foi feita. Se você já prestou o 2025.1 e não foi aprovado, essa análise fica ainda mais específica. Por quê? Você vai ter uma análise real, uma análise daquilo que você aplicou nos seus estudos. Se você não fez, a gente vai fazer uma análise aqui geral para que você consiga aplicar nos seus estudos e na sua revisão para o próximo Enem. Então, primeiro ponto, não é só letra de lei. Não. Quase 40%, 38% das questões cobraram jurisprudência atualizada do STF e do STJ. Pasmem, 40% da prova praticamente foi jurisprudência. A partir desse dado, o que você faz? Vou colocar jurisprudência com mais afinco nos meus estudos. Por quê? Porque se nesse último Enem e nos outros também foi cobrada muita jurisprudência, o que a FGV está nos dizendo? Que na próxima prova a jurisprudência vai continuar em alta. Todas as disciplinas foram cobradas jurisprudências e jurisprudências atualizadas. Então, você tem que destinar um tempo do seu estudo para leitura e releitura e revisão de jurisprudência. Por quê? Porque senão você vai deixar de acertar questões que deveria acertar.
mais de 20% exigiram uma interpretação crítica e interdisciplinar. Como assim? As matérias, elas se entrelaçaram. Então, não foi assim, só direito constitucional puro e simples. Não. Foi direito constitucional com direito do trabalho, com direito processual civil. Numa única questão, nós tínhamos 3 matérias que se entrelaçavam. Teve direito penal com direito processual penal constitucional, com direitos humanos. Então, isso traz uma interdisciplinariedade das matérias. Não posso estudar só uma matéria, ser boa só numa matéria. Não. Eu sempre falo que a gente precisa ser mediana em todas as matérias para que a gente consiga ter um bom resultado. A FGV tem trazido cada vez mais esse entrelaçamento entre as matérias. E isso é do quê? Isso é da rotina do juiz. Às vezes, quando chega um auto de prisão em flagrante, o juiz não analisa ele só legalidade. Ele vai analisar legalidade, ele vai analisar competência, ele vai analisar as jurisprudências recentes do STF, do STJ, que estão sendo aplicadas no caso em concreto. Então, isso está adiantando o que vai ser a sua rotina. Então, a prova do Enem tem trazido isso para a gente. E mais ainda, envolvendo filosofia, sociologia, direitos humanos, controle de convencionalidade. Tudo tema muito recente no nosso ordenamento, na nossa rotina da magistratura. E como que ficou a distribuição das matérias? Distribuição das matérias aqui é a análise de quais que mais caíram e quais que menos caíram. Mais caíram, ponto chave da sua prova, direito constitucional e direito administrativo, dominaram boa parte da prova. Lembrando, em direito constitucional, cai quais matérias nos seus aspectos constitucionais? Direito tributário, direito processual penal e direito do trabalho. Não, essas matérias, elas não caem de forma isolada, mas elas caem os aspectos constitucionais dessas matérias. Por que que o CNJ assim decidiu? Para não atrapalhar nem a justiça estadual, que não cobra direito do trabalho de forma profunda, nem a justiça do trabalho, que não cobra direito penal de forma profunda. Tentou equalizar ali para as carreiras. Direito penal, direito processual civil e direito civil também apareceram com bastante força. E aqui vai um destaque. Direitos humanos e formação humanística juntas somaram mais de 14 questões. Esse daqui é um peso, porque antigamente não caía na primeira fase e hoje cai tanto no Enem quanto na prova objetiva da magistratura. Então, caía na segunda fase. Então, as pessoas acabavam que davam uma estudada, mais ou menos. Hoje não dá mais. Hoje a gente tem que estudar de forma aprofundada, principalmente os principais pontos que a FGV gosta de cobrar. Não dá para falar assim, não, vou tirar esse ponto aqui e eu não vou estudar. Não, não tem. Então, não é só mais uma prova técnica, é uma prova para quem entende o direito e o seu papel na sociedade. A FGV tem trazido muitos casos práticos. Como assim? Ela pega a letra da lei, ela pega um caso prático, ela narra aquele caso prático e fala assim: e aí, candidato, você como juiz, como que vai resolver? Você precisa saber a letra da lei e você precisa saber como juiz como que você vai resolver aquela questão. Porque quando a questão é por letra de lei, ela retrata o artigo e vem nas alternativas escrito uma alternativa correta é o artigo completo e as outras vem trazendo aquelas palavrinhas capciosas para o candidato errar. Agora não. Agora o candidato tem que analisar a prova como um todo. Ele tem que analisar com a letra de lei, com a jurisprudência. Eu, no caso concreto, como juíza, como que eu decido essa questão? Qual foi o nível de dificuldade dessas provas? Isso é muito importante, porque muitos alunos falam assim: ah, mas a prova do Enem é difícil. E já a gente vai entrar nesse assunto. Mas olha só, 54% da prova, a dificuldade é mediana, ou seja, é média. É aquilo que os alunos mais sabem, interpretação de lei mais aplicação prática.
54%, quase 55%. 18% da prova é fácil, com questões objetivas e literais, nível de dificuldade fácil. E 28% são as questões mais difíceis, mais aprofundadas, casos complexos com jurisprudência, um raciocínio mais crítico. Mas se entende que 54% mais 18% dá mais de 70% da, conta no dedinho, gente, mais de 70% da prova com uma mistura de questões de dificuldade mediana e fácil, é o que eu sempre falo. Nós, para sermos aprovados, a gente precisa ser mediano em todas as matérias. Por quê? Quando a gente é mediano em todas as matérias, sempre vai ter uma matéria que a gente tem mais facilidade que a outra. Nessa matéria, a gente não vai ser só mediano. A gente vai estar um pouquinho acima da média. Só que quando a gente é mediano em todos, a gente consegue essa habilitação para o ENAM e essa aprovação na prova objetiva. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você não precisa acertar a prova inteira para você ser aprovado. Não. Você precisa estudar de uma forma estratégica para que você consiga essa habilitação. Não é sobre horas de estudo, é sobre qualidade de estudo. Não é sobre, nossa, eu preciso saber tudo. Não, você precisa saber os pontos que mais caem de forma estratégica, que é onde você vai colocar energia, foco e atenção. Então, lembra, mais de 70% da prova é uma mistura das questões médias com as fáceis. E menos de 30% é as questões mais difíceis, mais complexas. E, professora, eu vou prestar o Enem esse ano ainda. Eu vou prestar o Enem no 2025.2. O que eu preciso revisar? E aqui vem uma análise completa. Para você já aplicar na sua próxima prova. Essa análise, lembrando, é só desse último Enem, 2025.1. O que você deve revisar mais, conforme aquilo que foi cobrado? Jurisprudência recente, especialmente sobre prisão, concurso público, direitos das minorias e controle de constitucionalidade. Se tivesse uma matéria para eu escolher toda a prova, cai controle de constitucionalidade. Ela cai, ela despenca, ela aparece em todas as fases. Ela vai aparecer na sua prova subjetiva, ela vai aparecer na sua prova oral, porque controle de constitucionalidade, ela demanda nosso direito como um todo. Então, não tem como você deixar de lado. Prisão é um tema que está muito em alta, porque tem várias decisões contrárias entre STJ e STF sobre decisões, aquela dúvida suspeita no tráfico de drogas, o autuado demonstra nervosismo, é fundada suspeita, não é? No STJ a gente tem 2 entendimentos, não está consolidado ainda se é ou se não é. Então, esses temas estão em altas. Por quê? Porque ainda está controvertido, mas você precisa saber o posicionamento do STJ, inclusive que tem essas decisões contrárias de uma turma e outra. Concurso público caiu bastante em direito administrativo, direito das minorias caiu tanto em direitos humanos quanto em formação humanística. Então, jurisprudência recente acerca desses temas. 2, resoluções do CNJ. Tem muitas resoluções, você não precisa estudar todas, mas aquelas que estão caindo conforme a prova. Principalmente quando o CNJ traz equidade, assédio, porque nós tivemos legislação nova sobre esse assunto, e direito das populações vulneráveis, que também entra no direito das minorias. Então, lembra, resoluções do CNJ, principalmente sobre equidade e assédio. 3, teoria dos direitos fundamentais. Se tivesse outro ponto para eu escolher também, toda a prova vai ter direitos fundamentais, direitos, garantias individuais, direitos sociais. Proporcionalidade, ponderação, núcleo essencial. Sempre vai cair. E legislação moderna. Quais foram as legislações modernas? Lei de licitações nova, a nossa lei de 2021. Mas para a gente isso ele é recente. Por quê? Porque teve a vacatio legis. Então, a lei tá fresquinha, tá recente. Ela tá caindo muito em licitações e em contratos.
Logo, é uma lei que você deve estudar e revisar. Lei Geral de Proteção de Dados está caindo, caiu muito nessa prova também. Por quê? Ela não cai só em direito civil, ela cai em direito civil, em direito processual civil, em constitucional, em direitos, formação humanística, leis civis e processuais penais. Então, é uma lei que ela cai em várias matérias. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e tratados internacionais. Por quê? Porque está tendo grande peso no direito, na formação humanística e nos direitos humanos. Mas não são todos tratados internacionais. Então, você analisa lá quais mais estão caindo, para que você foque a sua energia. Agora eu quero responder uma pergunta que sempre aparece. A prova do ENAM é uma prova difícil? E a resposta é sim, mas é difícil para todo mundo. É difícil para Ana e para Paula, é difícil para Chico e para Francisco. Não é difícil para um único indivíduo. A diferença é como você encara essa dificuldade. A prova, ela não é feita para superdotados. É feita para quem tem método, constância e estratégia. Muitos candidatos, eles reprovam não por falta de inteligência, mas por estudarem do jeito errado, seja acumulando muitos PDFs, muitas videoaulas e sem revisar de forma eficiente. Quando você estuda com um cronograma estratégico, com foco naquilo que realmente cai, aplicando os métodos ativos de memorização e resolução inteligente das questões, a prova ela deixa de ser um monstro e se torna um campo de possibilidades. O que parece difícil hoje se torna previsível com preparo. É, e previsível é passível do que? De ser vencido, de você conseguir a sua tão sonhada habilitação. E se você deseja um cronograma, nossa, professor, eu não sei o que eu estudar, eu fico perdida, segunda, terça, quarta, eu começo estudando animado, quando vem no meio da semana eu já me enrolei toda e desisto. A plataforma IRD ela foi criada para te ajudar, ou seja, a plataforma IRD ela tem foco no ENAM e foco na prova objetiva, nas demais fases da magistratura, conteúdo jurídico. A gente tem um cronograma intensivo, que é com foco no próximo ENAM, e o extensivo, que é para o aluno formar a base com todas as matérias da magistratura. O que tem lá na plataforma? Tem um cronograma personalizado para cada aluno. Quanto tempo você tem de estudo? 3, 4 horas, você coloca lá no seu cronograma, vai gerar já um cronograma de estudo. Na hora que você clica na matéria, já aparecem as questões para você responder, os flashcards, os simulados. Você não precisa ir em outro plataforma procurar, tudo tá ali. O material objetivo, direto ao ponto, as questões, os simulados, os flashcards, tudo para otimizar. E além do mais, tem um cronograma de revisão, que a partir de 7 dias que o aluno já estudou, começa a aparecer no banco de revisão as questões, os flashcards, para ele responder. Por quê? Quem revisa não esquece, quem não esquece é aprovado. Se você deseja entrar para a plataforma IRD, o link vai estar ao final desse vídeo. Já envia esse vídeo para aquele aluno, amigo, que está se preparando, já está sonhando com a toga, para que ele analise o ENAM 2025.1 e consiga colocar em prática o estudo e a revisão para o ENAM 2025.2, sem pausa, sem pressa. Tenha pressa para iniciar a sua preparação, mas tenha paciência com o resultado, porque ele chega.